contínuo, nos vimos transferidos para uma enorme sala vermelha, toda vermelha, uma sala retangular, que tinha forma retangular, um retangular longo, e a porta e a sala toda vermelha, o chão vermelho, as paredes, o teto, inteirinha vermelha, um vermelho forte, vivo. Não tinha porta, não tinha nada, apenas num lado, numa parte do retângulo, daquela sala retangular, na parte do retângulo, tinha uma janela que a gente a princípio pensou ser de vidro, depois se descobriu que não era vidro nem cristal, talvez se fosse cristal ou alguma coisa, mas era um produto extraordinário. Você tocava nela, você sentia que tinha uma potência, que tinha muita força, mas isso a gente descobriu bem mais tarde. Naquele momento, a gente pensou apenas que era uma janela, um retângulo de vidro, como se fosse um prédio, né? A sala de um prédio, em que você vê aquelas janelas amplas. Então a janela tinha mais ou menos 3,5 metros, talvez 4 metros de largura, por 2,80 metros aproximadamente, talvez menos, talvez por aí, 2,80 metros, não muito mais do que isso. Não era muito mais alto do que a gente, aquela janela de vidro. Mas era um retângulo bem amplo, né? De vidro, só que, quer dizer, era a janela também tinha forma de retângulo, né? Que era 2,80 por 3,5, 4 metros talvez de largura. E naquilo que nós fomos transferidos, veio o desespero na hora, né? Aprisionado numa sala, aquilo é coisa de sonho, de pesadelo mesmo. Só acontece para os seres humanos num pesadelo. Você não entra numa sala sem porta. Como é que você entra numa sala sem porta? E nós fomos colocados ali naquela sala sem porta. E não sabemos quanto tempo decorreu depois de transferidos para aquela sala, mas o fato é que a espaçonave, ou aquela coisa voadora, aquela coisa gigantesca voadora, que pairava, né, sobre a cidade, saiu dali e foi para alto mar. Nós não sentimos o movimento, porque não havia nenhuma pressão sobre o nosso corpo, nada. Aquela coisa se movimentava como se estivesse parado. Não é como aqui na Terra, você entra num avião, você sente o voo, ou num helicóptero, ou num automóvel, o mais luxuoso que seja, você sente o movimento. Não, a gente não sentia o movimento. Apenas sabemos que foi para o alto mar, porque ele começou a afundar devagarinho. E de longe, ainda olhando através daquela janela de vidro, que para nós era de vidro, a gente via ao longe os raios solares. Quer dizer, havia uma certa penumbra, né? Porque a nossa luz já tinha acostumado com aquela penumbra que a espaçonave provocava, porque ela era gigantesca. Mas de ao longe a gente viu os raios solares. E ela começou a afundar no mar, e afundar devagarinho, de maneira tal que a luz que saía de dentro da nossa sala pegava a água e dava para ver até os peixes. Depois ela foi afundando e os peixes desapareceram e começou a escurecer a forma, a escurecer mesmo, foi escurecendo até se tornar completamente escura, a ponto de que a luz não conseguia penetrar na água. Havia apenas só aqueles primeiros centímetros, aquele primeiro metro, né? Que a gente também não tinha muita atenção para isso, apenas observávamos silenciosos e com medo, e temerosos, né? Temerosos do que viria pela frente. A gente não sabia mesmo, não tinha a menor ideia do que iria acontecer. E aquela nave continuou afundando, e continuou afundando, até que depois de muito tempo afundando, ela esbarrou no fundo, e aí deu aquele pequeno solavanco, né, de assentamento. Aí nós corremos para aquela janela de vidro, encostamos naquela janela de vidro e esprememos a cara na janela de vidro para ver se víamos alguma coisa, e deu a impressão de fora, alguns metros além,
ver como se fossem luzes vindo de fora da nave, mas não dava para ter certeza, porque a água misturava a visão, né? Que dentro, você não tem visão longa dentro da água, apesar de que as luzes saíam para fora bem, iluminava, mas a impressão que a gente teve foi que fora da nave também havia luz, quer dizer, como se fosse uma estação, alguma coisa assim. Tivemos essa impressão. Daí eu formulei uma pergunta e não posso garantir se essa pergunta foi formulada em voz alta ou se foi formulada em pensamento. Não posso garantir que tipo de formulação foi feita. O que eu posso garantir, o que eu posso dizer, o que eu vou contar, o que eu me lembro bem, é que quando eu fiz a pergunta, uma voz que saía de todos os lados da sala, como se você tivesse colocado, como se nós colocássemos um fone no ouvido. A voz vinha de todas as partes da sala. E a voz respondeu. Eu perguntei: será? A que profundidade estamos? Nós passamos muito tempo afundando. A que profundidade estamos? E a voz que saía de todos os lados da sala respondeu: nós estamos a 11.000 metros de profundidade.